Após um certo tempo de uso, o robô do sistema Dualogic, do Fiat 500 e do novo Uno costuma apresentar uma série de vazamentos. E muitas vezes os profissionais da reparação, eles atribuem esse vazamento somente às gachetas do êmbolo de engate. Mas isso não é verdade. Os vazamentos eles podem vir de outros lugares nesse robô. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar algumas coisas interessantes a respeito dessa parte de vazamentos que envolvem o robô do Fiat 500 e do novo Uno. Vamos lá? Então, muito bem. O robô do novo Uno e do Fiat 500, ele pode ter a presença de óleo nessa região aqui do robô, na parte de trás dele. Ele pode apresentar a presença de fluido nessa região aqui, tá certo? Nessa região. E aqui, nessa região, que é onde vai o sensor do eixo de seleção, tá? Então, são os pontos que ele pode apresentar vazamento. Muito bem. Uma vez que nós identificamos que o robô está com vazamento, a primeira providência para que a gente faça a correta manutenção é identificar qual o tipo de óleo que está localizado nessas posições do robô que nós vimos aqui. Por que eu falo isso? Porque eu posso ter a presença do óleo da caixa de câmbio e eu posso ter a presença do fluido que faz com que o robô funcione. Então a primeira coisa é eu identificar qual é o tipo de se é óleo ou se é o óleo da caixa ou se é o fluido do robô que está presente nessas regiões aqui que a gente viu. Muito bem, se após a minha análise eu identificar que o que está presente nessas regiões que a gente viu, onde pode acontecer o vazamento, for óleo da caixa de câmbio, o nosso problema, ele pode, primeiro, estar nessas regiões aqui. Por quê? Porque aqui vão vedações que impedem que o óleo do câmbio passe para essas regiões aqui. Elas fazem a vedação justamente desse eixo que trabalha aqui dentro, para frente e para trás, fazendo a seleção e o engate das marchas. Então, em cada lado aqui existe uma vedação para impedir a saída do óleo da caixa de câmbio para essas regiões aqui. Um segundo problema pode estar nessa peça aqui, que é o suspiro da caixa, que é justamente uma peça que evita a formação de alta pressão dentro da caixa de câmbio e com isso force a passagem do óleo de um lado ou de outro. Então isso aqui é uma pequena válvulazinha que permite a saída, né, da pressão interna da caixa, mas não permite a entrada de sujeira nem nada para dentro da caixa de câmbio. Então o segundo problema pode estar localizado no suspiro da caixa. Mas se você identificou que o vazamento é o fluido que faz com que o robô funcione, esse vazamento ele pode acontecer primeiro nessa região aqui dos pistões de engate de marchas. Então são esses pistões que vão ali dentro e na ponta de cada pistão desse existe uma gacheta que faz a vedação aqui dentro. Se essa gacheta estiver com problema, realmente nós teremos a passagem de óleo por aqui, de fluido por aqui, na realidade, né, um fluido, e esse fluido então vai se espalhar pelo robô nas regiões que a gente viu ali anteriormente. E muitas vezes você vai trocar essas gachetas aqui e o vazamento vai continuar aqui dentro. Por quê? Porque aqui dentro eu posso ter pequenas irregularidades, pequenos desgastes que impedem que a gacheta faça a sua correta função. Então, como que a gente resolve? Primeiro, no nosso kit nós colocamos aqui gachetas, né? Nós desenvolvemos gachetas diferentes, gachetas especiais para suprir qualquer uma dessas irregularidades que tem aqui. Segunda coisa, nós vamos fazer um teste de vedação com ferramentas. Então existem ferramentas, nós temos ferramentas para fazer o teste de estanqueidade para saber se o vazamento está por esses pistões aqui, ele está acontecendo por esses pistões, e se a minha manutenção aconteceu de maneira correta, tá certo? Se ao substituir essas gachetas, eu consegui eliminar o problema do vazamento. Então o primeiro lugar que pode ter é aqui nos êmbolos de engate. Ok, um outro lugar de vazamento é justamente na região do atuador da embreagem, tá certo?
Então, para fazer a vedação do atuador da embreagem, nós temos aqui dentro uma gacheta, tá certo? E 2 anéis de vedação que vão nessa camisa aqui. Esse vazamento ele pode ocorrer tanto para o lado de fora, aqui contaminando a parte externa do atuador, mas ela pode acontecer também aqui para dentro, para essa região aqui do robozinho, né? E aí ela acaba contaminando também toda aquela parte, todos aqueles pontos lá que nós vimos onde é possível ter os vazamentos. Então, o vazamento, quando for do fluido do robô, pode vir pelos pistões de engate, mas pode vir também pelo atuador da embreagem, sendo que o atuador da embreagem, esse vazamento pode ser externo, mas também pode ir para dentro do robô, pode ser um vazamento interno. E como é então que a gente vai testar a questão de vazamento tanto das gachetas dos pistões de engate, bem como os anéis de vedação que vão nessa camisa e a gacheta que também vai nessa camisa do atuador da embreagem. Nós vamos utilizar ferramentas específicas para isso, onde nós vamos fazer a aplicação de ar sob alta pressão e vamos conseguir identificar, através do processo correto, se as vedações estão boas ou não e aonde que está acontecendo esse vazamento. Então nós desenvolvemos aqui ferramentas especiais para fazer esse tipo de serviço. Tá certo? Então, junto com as ferramentas, vão os vídeos de explicação como é que se faz o uso de cada uma dessas ferramentas. Então, vejam que eu tenho várias possibilidades de vazamento, né? Então, se eu aplicar ar nessa ferramenta que está nessa posição aqui, eu consigo identificar vazamento na embreagem. Se eu aplicar nessas ferramentas que estão nessas posições aqui, eu consigo identificar os vazamentos nos pistões de engate aqui dentro. Então vejam que existem várias possibilidades, né, de ocorrer vazamento dentro desse robô. Pode ser óleo da caixa, pode ser o fluido do próprio robô, e se for o fluido do próprio robô, pode vir de outros lugares, e não só dos pistões aqui, dos êmbolos de engate, como o pessoal muitas vezes fala, que esse robô apresenta vazamento somente nos pistões de engate. Não é verdade. Tá certo? Ele pode vir de outros lugares. Então, pessoal, aqui fica a dica do nosso robozinho que equipa o Fiat 500 e o novo Uno. Lembre-se sempre de identificar qual tipo de vazamento que eu tenho aqui. É óleo do câmbio ou é fluido do robô? Se for óleo do câmbio, a gente já viu que são as vedações no eixo de seleção. Se for fluido do robô, o problema pode estar tanto no êmbolo de engate como na região da embreagem, tá bom? Como você viu, o robô pode apresentar vazamentos em vários outros locais. Por isso que é importante que façamos um bom diagnóstico para poder determinar a causa do vazamento e corrigir de uma vez por todas o problema. Se você tem interesse em adquirir também as nossas ferramentas e os nossos kits de reparo, eu vou te deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o nosso telefone de contato, tá bom? Obrigado pela sua participação e até um próximo vídeo. Até mais!